Uma das principais implicações do Covid-19 é a restrição do movimento de pessoas, uma medida que se deve essencialmente ao receio de contaminação e constitui um método de prevenção recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Todavia, embora a prioridade dos governos seja manter as pessoas seguras, a restrição à movimentação torna o setor do turismo um dos mais vulneráveis aos impactos desastrosos da pandemia, fato que pode ser observado a partir dos dados do Conselho Mundial das Viagens e Turismo, os quais demonstram que cerca de 1 milhão de pessoas por dia perdem emprego na indústria de viagens e turismo. A mesma entidade estima ainda que durante esta crise, o setor de viagens e turismo vem a perder cerca de 50 milhões de postos de trabalho, enquanto outros 320 milhões estão a ser claramente ameaçados. Por outro lado, a Associação Internacional de Transporte Aéreo estima que as perdas globais de receita do setor devem ficar entre 63 bilhões de dólares e 113 bilhões de dólares. À semelhança do que sucede pelo mundo, o setor do turismo em Moçambique, que contribui com cerca de 5% no PIB, será o mais afetado por esta pandemia, sendo o seu impacto mais dramático por sermos um país essencialmente dependente do turismo internacional e de negócios. Com um crescimento anual estimado em 10%, o turismo em Moçambique registrou, de acordo com os últimos dados de 2018 do Instituto Nacional de Estatística, 2,7 milhões de entradas de turistas estrangeiros. Este fluxo resultou em receitas na ordem de 5,8 mil milhões de meticais em 2018, representando um crescimento de 2,6% face ao igual período de 2017, um desempenho que será quebrado devido a esta catástrofe global de saúde. O turismo, como foi das primeiras indústrias a serem afetadas, já está neste momento a passar uma crise creio que como nós nunca antes tivemos, pelo menos durante o período em que eu estou vivo. Nem no 11 de setembro tivemos estas ocupações, porque as pessoas, embora tenham deixado de viajar em certos países naquela altura, o turismo continua noutros sítios, não é? Hoje em dia é global mesmo, portanto, deixou de existir turismo neste momento. Ora, considerando que esta situação se prolonga num cenário otimista, a CTA estima que o desempenho do setor do turismo poderá cair em cerca de 80% no primeiro semestre de 2020, o que se traduziria numa perda de aproximadamente 3,4 mil milhões de meticais. Num cenário pessimista, sugere que este setor poderá cair em cerca de 95% para o igual período, uma perda de negócio estimada em 4,6 mil milhões de meticais. No entender de João das Neves, secretário-geral da Associação das Agências de Viagem e Operadores Turísticos de Moçambique, tendo em conta que o desenvolvimento do turismo cria um efeito multiplicador em outras indústrias, esta crise... O impacto econômico tem expressão significativa, portanto, na economia. Temos uma situação de risco de cerca de 30 mil, pelo menos 30 mil empregos que estão neste momento em situação vulnerável e depois há todas as outras colaterais com as quais não é possível neste momento prever o impacto direto. É difícil saber quando é que o processo de recuperação será iniciado. Porém, ciente de que momentos excepcionais exigem medidas excepcionais, governo e empresas privadas a nível internacional estão a implementar medidas de crise para proteger o setor turístico o máximo possível. A respeito desse aspecto, assistimos à adoção de um conjunto de medidas por parte do Governo, Ministério da Saúde, Banco de Moçambique e outras instituições para minimizar o impacto da crise. Contudo, a nível do setor privado, não há ainda nenhuma clareza sobre isto. Pesa apenas, portanto, uma enorme preocupação do dia a dia e de cada uma das empresas não saber como é que vai lidar a curto prazo
portanto, com essa situação. Para Rui Monteiro, só medidas robustas podem resolver o problema após o caos. Mitigar toda esta cadeia de valores de forma a que não possamos sair e ter uma luz ao fundo do túnel quando isto acabar. A título de exemplo, Monteiro menciona um pacote de medidas propostas pela CTA para a proteção deste setor, que compreende, essencialmente, medidas fiscais e medidas laborais. As medidas fiscais consistem no adiamento do pagamento por conta e pagamento especial por conta até dezembro de 2020 e as medidas laborais consistem na suspensão dos contratos de trabalho por 6 meses. Para além disso, a CTA defende a redução da taxa de juros para 6,55% e estima o custo da crise em 355 milhões de dólares para o setor empresarial. João das Neves, entretanto, não tem dúvidas. A palavra correta para o estágio atual do setor do turismo é que o setor do turismo está de rastros. Esta é a situação real, crua e direta. O que é certo é que há vários fatores, alguns fatores internos, outros fatores externos, que concorrem para que Moçambique, como destino turístico, tenha perdido, portanto, algum posicionamento e, naturalmente, que esta situação da crise do coronavírus é só, digamos, a última gota que vem, portanto, fazer transbordar o caldo. É interessante notar, no entanto, que a crise decorrente desta pandemia, apesar de arruinar o setor turístico, pode servir de aprendizagem para os homens de negócios encontrarem novas fórmulas para superar o problema.